MAU 11, o fundo de shoppings da Genial. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 30 de junho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ao que parece, haverá aí uma troca de gestão. Vamos então ver qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2017, tem a cota patrimonial a R$ 121,30, um patrimônio líquido total na casa de 1.695 milhões, e na data que eu gravo aqui com vocês, o MAU 11 cota na B3 a R$ 100,31, fazendo um P sobre VP de 0,83, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,82%. A cotação chegou lá aos 89,63 em dezembro de 2024, desde então busca uma pequena recuperação, mas ainda não supera o valor de R$ 113,49 de julho de 2024. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 14 de julho de 2025, 86 centavos por cota, fazendo yield mensal de 0,85, anual de 9,74%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos em MAU 11, o cotista hoje teria R$ 1.034,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Esta pequena recuperação do mercado secundário não é suficiente para elevar a rentabilidade do MAU 11, isso porque no período ele rendeu apenas 3,49%, enquanto o CDI 24,8%, o IPCA 9,67% e o IFIX 9,59%, não superando o IFIX, não superando o IPCA e também não superando o CDI, segundo o gráfico aqui do Investidor 10. Mas, voltando aqui para o relatório, vamos continuar aqui o acompanhamento do fundo. Ele tem uma ABL própria de 146 mil metros quadrados, 15 shoppings em seu portfólio, uma ocupação de 96%, a cota de negociação a R$ 9.401 o metro quadrado, tem um volume na B3 de 3.700.000 ao dia, a última distribuição, como comentamos, 86 centavos por cota, ele tem uma base acumulada de reserva de 48 centavos por cota, um retorno mensal menos 1,03%, fazendo um yield anualizado a mercado de 10,11%. Em relação ao cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, não perderemos muito tempo aqui, mas para o resultado do fundo, a gestão comenta que em maio de 2025 ele auferiu a renda operacional imobiliária no montante de 11.400.000 e os indicadores operacionais do portfólio para o mês de abril de 2025, considerando a participação do fundo em cada um dos ativos, foi de vendas totais que atingiram 203 milhões, um crescimento de aproximadamente 32%, de NOI caixa num total apresentando um crescimento de 13%, de vacância que encerrou o mês com uma vacância de 4% em relação à ABL própria do fundo, e no dia 30/5 foi divulgado aí aquele dividendo, com pagamento agora, no dia 14 de julho de 2025, de 86 centavos, lembrando que o relatório ainda se refere a maio de 2025. Ele forma com isso uma base acumulada de resultados a distribuir, totalizando aproximadamente 48 centavos por cota. A troca de gestão foi divulgada no dia 22 de maio de 2025. Segundo a gestão, ela convoca aqui uma comunicação aos cotistas e ao mercado em geral para informar que celebra contrato vinculante envolvendo a transferência da gestão das carteiras ou reorganização dos fundos, sujeito à superação de algumas condições precedentes comuns a esse tipo de operação, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e as respectivas Assembleias Gerais de Cotistas para a cessão de toda a gestão do MAU 11 para a Pátria Real Estate, que conta aí com mais de 50 profissionais liderando o heading da Pátria no Brasil. Então, ficaremos de olho assim que for divulgado o resultado dessa transferência de gestão para a Pátria, comunicaremos aqui em uma leitura de relatório gerencial. Mas é bem provável que quase a integralidade dos fundos geridos aqui pela Plural Gestão de Recursos e também administrados pela Genial serão transferidos à Pátria. Aguardaremos então quais serão os próximos passos. Mas em relação ao MAU 11 para maio de 2025, ele fez R$ 12.528.000 de receitas, um resultado de R$ 10.889.000, o equivalente a 78 centavos por cota, dando uma distribuição de 85 centavos por cota, tá? Lembrando que este resultado se refere a maio, o relatório é de maio de 2025
e ainda não temos o relatório de junho de 2025, que será publicado agora no final do mês. Ele tem um resultado acumulado inicial de 7 milhões e 700 e um resultado acumulado final a distribuir de 6 milhões e 721 mil reais, um resultado acumulado de 48 centavos por cota. Em relação à maior exposição aqui do fundo, segue lá o Madureira Shopping, 15%, seguido aqui do Shopping Maceió. Tem aqui também o Boulevard Shopping Feira de Santana, tem o Shopping Parque Lagos, tem o Barra Maus FIIs, enfim, diversos shoppings espalhados por todo o Brasil. Ele faz de receitas operacionais um montante de 81 centavos por cota, subtraídas as despesas, chegando à distribuição de 85 centavos. Em relação à distribuição e do resultado acumulado a distribuir, ela decresceu bastante, saindo lá de 70 centavos em março de 2025 para agora 48 centavos por cota em maio de 2025. Segue lá mantendo a distribuição e, como vimos agora, cresceu mais um pouco, saindo de 85 centavos para 86 centavos por cota. Em relação à liquidez do fundo, ele segue lá com 3 milhões e 700 de liquidez diária na B3, 100% presente nos pregões, a cota fechando na casa dos R$100. Em relação à rentabilidade do fundo, foi negativa de 1,03, enquanto o IFIX rendeu 1,44, dando um ganho de capital negativo de 1,88%. Em relação aqui ao portfólio do fundo, ele segue com a maior exposição para o Madureira Shopping, tendo aqui 16% de todo o patrimônio líquido, 80% de participação neste imóvel administrado pela Ancar Ivanhoe. Para as aplicações financeiras do fundo, ele tem aproximadamente 204 milhões que se referem aqui à compra e também alocação em fundos imobiliários, 1 bilhão 665 milhões em shopping centers, 140 milhões em FIIs, 64 milhões em caixas e equivalentes, 4 milhões de contas a pagar, 170 milhões em CRIs e formando um patrimônio líquido final de 1 bilhão 696 milhões. Lembrando que o fundo também conta aí com eventual earnout do Caxias Shoppings e eventual earnout também do Boulevard Shopping Bauru. Esta participação aqui de 170 milhões em um CRI envolve aí a participação estratégica de 126 milhões lá no Barra Maus FIIs. Em relação às obrigações atuais do fundo, elas montam a ordem de 250 milhões e em dezembro de 2024 ocorreu a quitação da série 468, que foi 100% amortizada, e em janeiro de 2025, após a aquisição do Rio Anil Shopping, o fundo passou a ter novas obrigações a prazos devido à emissão de um CRI com 3 séries no valor total de 62 milhões. No fechamento do mês, o montante atualizado das obrigações chegavam à ordem de 179 milhões, 9% do valor total dos ativos do fundo. Então, ele se encontra 9% alavancado, com um montante de 169 milhões de obrigações. Em relação ao cronograma de amortização dos CRIs, ele tem agora 3 milhões e 600 para amortizar em 2025, crescendo bastante até 17 milhões e 900 em 2031, encerrando 2036 lá na ordem de 15 milhões. Lembrando que agora em 2025, ele tem da série 470 do Madureira Shopping 3 milhões e 700. Em relação aos indicadores operacionais do portfólio, seguem aqui crescendo, como vemos aqui em relação às vendas por metro quadrado, atingindo R$ 1.389 em abril de 2025, para a taxa de ocupação 96%. Em relação à inadimplência, o menor índice aqui dos 3 últimos anos, chegando a apenas 3% em relação ao aluguel faturado. Tem aqui também a NOI no mês, chegando a R$ 83 o metro quadrado. Em relação ao crescimento do fluxo de veículos, 13% se comparado com o mesmo mês do ano anterior, agora para abril de 2025. Em relação ao crescimento do SSS, 14% para abril de 2025, ao SSR, 10% também para abril de 2025. Em relação ao resumo dos ativos, segue aquilo bem tranquilo, bem sossegado, são 15 shoppings em todo o portfólio, o fundo segue bem tranquilo, produzindo resultados interessantes, superiores do que até alguns pares, como, por exemplo, o HSML11. Perfeito, pessoal? De MAU 11 é basicamente isso. Bora ficar de olho a troca de gestão, saindo da Genial e da Plural, agora indo para a Pátria. Veremos então quais serão os próximos passos, se essa troca será aprovada na Assembleia Geral de Cotistas. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou?
Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.